Olá pessoal, aqui professor Diego Brunos falando. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre a administração de medicamentos e farmacologia aplicada à enfermagem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aqui que toda semana estou colocando informações importantíssimas sobre esse mundo da administração de medicamentos e da farmacologia aplicada à enfermagem, tá bom? Então hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre medicação intramuscular, certo? Um tema que eu tenho recebido várias perguntas dos alunos em relação a isso. E é bom a gente estar sempre revisando e a gente estar por dentro de algumas atualizações que por vezes na prática a gente deixa um pouco de estar utilizando, certo? Por um simples problema cultural, ou por não entender, ou por não saber, enfim, tá certo? Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar em relação à medicação intramuscular é em relação às quantidades, tá certo? Então, muita aluno ainda tem dúvida das quantidades que você vai fazer em cada músculo, mas antes disso a gente tem que estar ciente que tipo de seringa a gente vai utilizar, tá bom? Então, para medicação intramuscular, a gente não vai estar fazendo medicação no músculo mais de 5 ml. Então, é muito simples. A seringa que eu vou estar utilizando é uma seringa de 3 ml ou uma seringa de 5 ml, tá bom? Que é a quantidade maior que o músculo pode suportar. Isso é até divergente, porque geralmente as literaturas mais atualizadas elas colocam que são até 4 ml a administração de medicamento por via intramuscular, tá certo? Na região ventroglútea, que eu vou já tá falando sobre isso, tá bom? Então, a gente recomenda fazer 4 ml, mas só que ainda existem medicações que elas vêm numa diluição de 5 ml para você estar fazendo por via intramuscular, tá certo? Então veja só, os músculos que a gente vai estar utilizando para fazer essa via de administração de medicamentos, geralmente são o músculo deltoide, o vasto lateral da coxa e o glúteo, tá certo? O músculo deltoide, ultimamente, ele tem sido utilizado e recomendado também apenas para vacinas, tá certo? Então a gente vai estar fazendo as vacinas mais nesse músculo deltoide. E para aplicação de vacina por via intramuscular, a gente tem algumas ressalvas. Que ressalvas seriam essas? Que a vacina, você não precisa fazer antisepsia de pele, não precisa aspirar e ela pode ser feita no deltoide. Olha só quantas informações, tá certo? Então já falei um pouco sobre recomendações de vacina, inclusive eu acho que está aqui, ou se não está no meu Instagram, que muitas e muitas vacinas, hoje em dia, elas só são feitas, a recomendação é pelo músculo deltoide, porque é o músculo mais acessível, tá certo? Então você vai ter uma segurança maior de estar fazendo, como é que eu posso dizer, não só segurança, mas também uma acessibilidade melhor a essa musculatura para você poder estar fazendo, porque todo mundo conhece, é de fácil acesso, o paciente não vai estranhar e a maioria dos profissionais tem mais segurança de estar utilizando essa via de administração de medicamentos, tá certo? Então se você estiver vendo aqui, dá uma olhada lá no meu Instagram ou aqui no YouTube, também vai ter essa recomendação sobre vacinas por via intramuscular, tá certo, gente? Então, seu músculo deltoide, a gente vai estar utilizando algumas literaturas, elas trazem essa via deltoide como recomendação de ser exclusiva para vacinas, tá certo? Então, exclusiva para vacinas. Então, quando a gente fala nas outras vias de administração de medicamentos, o vasto lateral da coxa, a dorsoglútea e a ventroglútea, o que é que as literaturas falam em relação a isso? Prestem bastante atenção. A via de administração dorsoglútea, que é a administração do medicamento glúteo máximo, que a gente se dizia para fazer um quadrante, certo? E administrar a medicação no quadrante superior externo, tá bom? Essa via dorsoglútea é a via de administração de medicamentos mais popular, que a gente mais conhece. Eu já cheguei até a dizer que essa via de administração era a mais recomendada para fazer porque o paciente não estranhava e muitos profissionais também tinham segurança de fazer nessa via. Só que, o que acontece? Se você pegar o Potter Perry, Fundamentos de Enfermagem, ele vai estar mostrando várias técnicas de administração de medicamento intramuscular, mas só que ele não traz essa via de administração intramuscular dorsoglútea. Ele não mostra, tá certo? Ele não mostra. Então, se você tiver a oportunidade, pega lá no livro, olha lá essa parte de administração de medicamentos e ele não vai mostrar.
certo? Já o Black Book de enfermagem, que é uma das literaturas mais atualizadas que tem hoje em dia para a gente estar tendo como referência, ele simplesmente mostra essa técnica como uma técnica não segura, certo? Ou não recomendada. Então, essa questão de administrar medicamento no dorso glúteo, que é medicamento no glúteo máximo, hoje ela não é recomendada, porque acredita-se que existe ainda uma possibilidade de anatomicamente algum paciente ter um ligeiro desvio do nervo ciático para o lado externo, podendo assim uma medicação intramuscular ser feita nesse local e lesionar esse nervo ciático, que persegue muita gente desde o tempo de faculdade. O que a gente escuta falar, olha, faça medicação intramuscular no glúteo com segurança, porque vai poder pegar o nervo ciático e aquele negócio todo, é até um pouco assustador, tá certo? Mas são as informações que algumas literaturas nos trazem, tá certo? Então, hoje em dia, a gente procura não utilizar a medicação por via dorsoglútea, devido a esse problema do nervo ciático estar ligeiramente na posição do quadrante superior externo, que é quando a gente cortava lá o quadrante do paciente e fazia naquela posição. Então, hoje em dia, só é mais recomendado que a medicação intramuscular seja feita por via ventroglútea, tá bom? Que é aquela técnica de Rochester, certo? Que é aquela que a gente vai lá, coloca a nossa mão lá, o dedo médio lá, abre e toda essa localização aqui, a gente vai estar podendo aplicar aqui a medicação de forma segura. Por quê? Esse local é um músculo muito grande e vai ser livre de nervos e de vasos, tá certo? Então hoje as literaturas recomendam essa técnica como a técnica de administração de medicamento intramuscular mais segura para estar realizando, tá certo? Então o Black Book de enfermagem e o Potter Perry, ele traz essa informação para a gente. E além dessa via de administração, que é considerada mais segura, a gente também vai ter o vasto lateral da coxa, tá certo? Que é muito utilizado para automedicação. Muitos pacientes eles se automedicam por via intramuscular utilizando essa via, utilizando esse músculo. Aí você pode estar agora perguntando, mas professor, nos hospitais o que a gente mais vê são profissionais ainda aplicando, utilizando essa técnica de medicação dorsoglútea, professor, porque medicamento no bumbum, que é bem conhecido, a gente não vai fazer mais, professor, tá errado. Gente, o que a gente tem que fazer é tentar disseminar outra técnica, tá certo? Então a outra técnica, a técnica de Rochester, a ventroglútea, a gente vai ter que estar se habilitando e vai ter que estar fazendo essa via de administração de medicamento, porque ela é considerada mais segura e muitas literaturas, como já falei para vocês, eles não trazem nem falando mais da região dorsoglútea. Tá certo? Então, por mais que os profissionais, muitos deles não têm prática, muitos deles desconhecem a técnica, eu já cheguei e perguntei, muitos não conhecem a técnica. O paciente também, por vezes, ele pode estar estranhando, ele pode achar estranho essa via de administração, porque é praticamente na cintura, pode achar estranho, mas só que a gente tem que ter essa segurança e está disseminando para a gente poder fazer essa medicação. É tanto que eu me lembro quando eu comecei a estudar que a gente tinha essa cultura que medicação intramuscular só se fazia no deltoide, tá certo? Então a gente tinha essa cultura que medicação intramuscular só se fazia no deltoide. Aí eu chegava para o paciente, preparava a medicação e já levantava lá o músculo deltoide para poder fazer a medicação. Então chegou o momento que eu disse, olha, hoje em dia não se faz mais medicação no deltoide, a gente só se faz na região do glúteo máximo, tá certo? Que é no bumbum lá. Não, mas é porque eu sou aqui, eu gosto do braço, não sei o que, é mais acessível, blá, blá, blá. Enfim, então do mesmo jeito que a gente conseguiu quebrar esse paradigma, então a gente vai ter que aperfeiçoar mais nossas técnicas, tá certo? E disseminar mais essa via. Eu hoje, no meu dia a dia como enfermeiro, eu tenho utilizado mais essa técnica, técnica de Rochester, que inclusive eu já mostrei aqui essa técnica, eu acho que está aqui no canal, ou está no meu Instagram, tá certo? Já mostrei como é que se faz essa técnica que pode causar estranheza na primeira vez. Eu particularmente, quando fiz a primeira vez, eu achei estranho, mas só que com o tempo a gente se acostuma e a gente acha até mais confortável, mais seguro, expõe menos o paciente, tá certo? Então a gente tem que estar disseminando mais essa técnica, tá certo, gente? Beleza? Tranquilo? E outra coisa que eu queria falar é para quem está começando,
para quem tá nos primeiros plantões, tá nos estágios, está começando a faculdade, muita gente fica preocupada assim em relação a, professor, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa injeção, o bisel, ele é lateralizado, ele é para cima, professor, não pode botar o bisel para baixo, a angulação, professor, tem que ser exatamente 90 graus, eu aspiro, eu não aspiro, professor, eu vi que um professor disse para aspirar, outro professor disse para não aspirar, teve um que eu disse que eu fizesse a medicação, eu fiz prega, professor, não fiz prega, gente, calma, desacelera, tá certo? Desacelera. Olha só, toma como base o que o teu professor na faculdade te ensinou. Vai para o campo de estágio e faz sem medo, tá certo? Depois que você começar a fazer sua primeira medicação, você vai aprimorando e refinando sua técnica através do pensamento crítico. Que você vai estudar, você vai analisar e você vai ver a melhor forma de estar fazendo a medicação para o paciente. É muito fácil, no período de estágio ou quando a gente está começando, muita gente chegar para a gente e apontar, olha, tá errado, não faz assim porque é errado. Sim, mas por que é errado? Certo? Deixa eu tentar, me ensina, me orienta. Então, gente, a gente tem que ter cautela e ter calma e a gente aplicar a técnica que a gente aprendeu com o nosso professor na escola, na faculdade, no estágio e depois a gente vai aprimorando essa técnica. Todo mundo vai ter seu paciente 01. Não é obrigado que esse paciente 01 você faça uma técnica de forma perfeita. Não é obrigado que nesse paciente 01 o paciente não vá sentir dor. Gente, a gente está na saúde, a gente está estudando. Então a gente vai chegar um momento que vai ter que entrar na água, que a gente vai ter que se expor e que a gente vai ter que botar a cara e fazer, tá certo? Então desmistifiquem isso e os detalhes a gente vai aprendendo com o tempo. Inclusive aqui no meu Instagram e no YouTube eu mostro algumas técnicas e eu sempre tenho cuidado de dizer isso. Gente, isso é uma forma de fazer. Claro que existem outras formas, existem outras técnicas, existem outras formas de ensinar uma determinada técnica, tá bom? Mas eu tô passando aqui para deixar esse recado para vocês sobre medicação intramuscular. Tá certo, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda a pergunta aí que eu vou estar tentando responder da melhor forma. Se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta aqui embaixo e em breve a gente está postando mais vídeos sobre administração de medicamentos. Se tiver alguma sugestão também, coloca a sugestão aqui sobre o tema que você quer que a gente fale, que em breve eu vou estar falando sobre esse tema que você mandou, tá bom? Então, pessoal, meu nome é professor Diego Brunos, vamos que vamos e Deus abençoa! Até mais!